Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar sobre um aplicativo que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, lançou há poucos dias de risco de incêndio, para alertar aí os focos de risco de incêndio e para ajudar. Tem uma série de propostas desse aplicativo, mas também aqui para o nosso público, né, para ajudar o produtor a reduzir aí os impactos nas propriedades. Mas para a gente entender melhor do que se trata a tecnologia e como vai funcionar, eu convido aqui então o Miguel Lacerda. O Miguel, ele é diretor do INMET. Miguel, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite. Miguel, primeiro de tudo eu queria entender como é que nasceu a ideia de ter essa ferramenta, né, para ajudar nesse risco de incêndio. Por que vocês sentiram a necessidade de ter um aplicativo desse porte? Como é que ele funciona? Certo. O Instituto Nacional de Meteorologia já fornece os dados de meteorologia e a gente tem um aplicativo. Então, se você baixa ele no seu celular, você consegue ver os dados meteorológicos, chuva, previsão, temperatura, vento, umidade. A gente já tem isso no aplicativo. Então, o que a gente fez é pegar esses mesmos dados, jogar num algoritmo, numa calculadora que recalcula esses dados e diz, próximo àquela estação meteorológica, qual o risco de incêndio. Esse é baseado num algoritmo mundialmente usado. O INMET já tinha feito experiências nesse sentido. O que a gente fez foi escolher aquelas estações que conseguiam fazer esses dados, fazer essa medição e indicar não só qual que é o risco de incêndio naquela área, mas também indicar a evolução de risco de incêndio, para que no futuro as forças de combate a incêndios saibam o histórico dessa ferramenta. Então, a ferramenta está disponível para o produtor, para o cidadão de todo o Brasil. Ele pode olhar agora no aplicativo, ir lá em mapas, olhar risco de incêndio e saber qual que é o risco de acontecer o incêndio ali. A gente não está dizendo o incêndio que aconteceu, a gente só está medindo, a gente está pegando os índices atmosféricos e indicando que aquela região está sobre risco de incêndio. Miguel, e essa iniciativa, ela chega aí justamente no período mais seco do ano, justamente quando normalmente é registrado o maior número de incêndio, né? Então, para a gente entender melhor, esse aplicativo, ele pega todos os dados daquele dia, tudo que a gente tem referente à previsão do tempo, tudo que vai acontecer, e com base nesses números a gente consegue ter a dimensão qual lugar que está com tendência de incêndio, onde que isso pode acontecer, é isso? Exatamente. E a gente fez ele tem uma experiência já de anos, mas a gente fez essa aplicação ser rápida exatamente para que a gente apresentasse essa ferramenta num tempo que pudesse ser útil para o cidadão. E o que ele faz a cada hora, na verdade, ele manda dados daquela estação e a gente faz o cálculo no final do dia, no começo do dia, sobre o risco daquela região. Então, a gente junta temperatura, umidade, quantidade de chuvas e calcula naquele dia. Então, você tem uma evolução sobre o risco ou uma queda sobre o risco naquela região. Hoje ainda, o aplicativo está circunscrito àquelas áreas de abrangência das estações meteorológicas que nós temos espalhadas no país. Mas a ideia é que ele possa crescer à medida que a gente aumente a nossa rede de estações. Era isso que eu ia te perguntar, Miguel, como é que é a atualização desse aplicativo, né? A gente sabe que a tendência de acontecer incêndio é nas horas mais quentes do dia, principalmente agora, né, Miguel, que a gente tem essa umidade relativa do ar bastante abaixo, deixa aí hoje mesmo a maior parte do Brasil Central ali estava em estado de alerta. Esse aplicativo, essa atualização, perdão, ela acontece então todo o comecinho de dia, ou o aplicativo ele as informações são atualizadas ao longo do dia, conforme as coisas vão mudando na atmosfera? Como é que funciona a atualização da informação? O que é aberto, ela funciona todo dia. Então, a gente tem um novo, para cada dia, uma média do risco daquele dia. Então, ela sobe, ela faz uma projeção do dia. À meia-noite, 1 hora da manhã, a gente sobe os dados daquele dia. Então, os dados que eu vejo hoje no aplicativo é uma projeção sobre o risco de hoje. E o dia de amanhã
vai começar a subir na madrugada, ele sobe na madrugada o dado para aquele dia. E você tem toda razão, mas tem outros componentes sobre risco de incêndio, então, porque a gente está muito seco. Por exemplo, geada. Então, se você tem uma geada muito forte, você tem uma seca da biomassa que também aumenta o risco. Não o risco naquele dia, mas se você teve um histórico de geada ali, você tem mais matéria seca e mais risco posterior, dependendo, é claro, da umidade. Essa questão da geada, Miguel, só para eu entender direitinho, o risco é para o mesmo dia que teve a geada, por exemplo, hoje a gente teve várias regiões em Minas Gerais, a gente teve ali bastante áreas com geada. Esse risco para o incêndio seria hoje mesmo, na tarde de hoje, ou para amanhã? Não, o risco é calculado posteriormente. Tá. A gente pega todos esses índices meteorológicos e calcula no risco. Mas se houve uma geada até 15 dias e aí os outros índices, temperatura e umidade, não aumentaram, você tem um risco maior de incêndio naquela região. Então, todos os componentes de risco meteorológicos vão compor esse cálculo do risco de incêndio. Outra é descarga elétrica, né? Então, se você tem descargas, você tem regiões secas, com todas, e você tem condutividade do solo alta, você tem um maior risco de descarga elétrica, e isso também a gente consegue medir. E, Miguel, isso está disponibilizado para todos os estados do Brasil? Para todos os estados do Brasil. Hoje, ainda mais próximo, ele é mais perfeito onde você está próximo da estação meteorológica. Mas, à medida que a gente for crescendo, a gente vai poder aumentar isso. Ele funciona para todos os estados do país. Tá. E, Miguel, como é que vocês chegaram à conclusão, como é que isso pode contribuir para a vida do produtor, né? A gente tem aqui, quando o IMET divulgou esse aplicativo, ele trouxe que uma das propostas, um dos objetivos era justamente reduzir as perdas que a gente tem com os incêndios e garantir também que o produtor consiga, com isso, fazer uma boa gestão, uma gestão de risco mais assertiva, né? Como é que vocês chegaram nessa conclusão? O IMET tem trabalhado para fortalecer esse efeito de mitigação de risco a partir dos dados meteorológicos. Então, a gente está construindo aqui o sistema de informação meteorológica, que é a construção desse apoio ao produtor via aplicativo, em levar ele para os dados, e a gente sabe que a questão do incêndio é uma questão muito impactante na produção. Então, o que a gente fez? A partir dos dados que nós temos, criamos essa nova ferramenta. O objetivo sempre é mitigar risco para o produtor. Esse risco pode ser um risco meteorológico, de chuva, de excesso de seca, de excesso de chuva, ou de falta de chuva, ou de sol, ou radiação. Então, a gente está construindo várias funcionalidades nos produtos do IMET que sejam práticas no dia a dia do produtor rural e, na verdade, de todo cidadão brasileiro. Porque um risco na área rural é um impacto para todo mundo, né? É um impacto para a cidade, é um impacto na produção, é um impacto no preço que se chega. Então, essa funcionalidade é mais um dos aplicativos de visão estratégica para a gente reduzir risco no Brasil. E, Miguel, então conta pra gente como é que o produtor consegue baixar esse aplicativo, está disponível para todos os sistemas de celulares, e a gente não mencionou ainda qual que é o nome desse aplicativo, como é que o produtor encontra ele para fazer o download? Chama IMET, é só colocar em qualquer loja dessa, é gratuito, não paga nada, você vai ter as informações meteorológicas e, além disso, lá na funcionalidade mapas, você vai ver o seu risco de incêndio. Ele funciona com a previsão, a gente roda o nosso supercomputador e alimenta esses dados frequentemente. Ele também tem os alertas sobre chuva, geada, risco, e hoje está aberto, gratuito, em qualquer loja, em qualquer tipo de celular, de smartphone, ou se você tiver dúvida, no site do próprio IMET, essas funcionalidades também estão no nosso site. Perfeito. Miguel, eu agradeço sua disponibilidade em conversar um pouquinho aqui com Notícias Agrícolas para trazer para o produtor mais essa ferramenta que ele tem em mãos, que é para ajudar aí na tomada de decisão e, como o senhor já disse aqui várias vezes, tentar diminuir os prejuízos, que a gente sabe que nessa época do ano é bastante comum ter os incêndios, justamente por conta da condição característica mesmo do clima, do tempo que a gente observa aqui ano a ano. Obrigada, viu, Miguel? Se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem para o produtor, o espaço está aberto. Eu que agradeço vocês, obrigado pela oportunidade.
Lembrar o produtor que dado meteorológico é parte da função de produção. Então, saber esses dados, fortalecer essas informações, procurar esses dados, é um ativo que o produtor tem de forma gratuita, de forma fácil e que pode ajudar ele em não só reduzir risco, mas também aumentar a sua produtividade. Muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Miguel Lacerda, ele é diretor do Instituto Nacional de Meteorologia e trouxe para a gente aí mais essa ferramenta que o produtor tem em mãos para conseguir aí, para melhorar a sua gestão na propriedade. O INMET traz então no aplicativo que já existia uma atualização, coloca essa funcionalidade para o produtor de risco de incêndio. Então, todo dia o produtor vai lá, ele atualiza os dados, o aplicativo atualiza esses dados com base no que está acontecendo, com base na previsão do tempo para aquele dia, e o produtor consegue saber se há ou não tendência de incêndio, se há risco naquelas áreas. Lembrando que esse aplicativo chega agora no mês de julho, justamente o período em que é marcado pelos incêndios florestais, incêndios de lavouras, por conta da umidade relativa do ar, que ela fica bem abaixo, principalmente no interior do Brasil, por conta aí do inverno, uma estação mais seca, uma condição característica da estação. Então o INMET trouxe aí mais uma ferramenta para o produtor continuar, para o produtor ter uma melhor tomada de decisão. O aplicativo você consegue então baixar pelo seu celular, ele é gratuito e além das informações de risco de incêndio, segundo o Miguel, você encontra lá risco de geada, chuva, toda a previsão para a sua área. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.